Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma e isso nos motiva. Esta é a 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos, realizada virtualmente. Nesse slide inicial está o título da minha pesquisa: Educação Escolar Indígena em Santa Catarina, Escuta das Comunidades e Práticas Descoloniais. Há também, no lado esquerdo, um mapa da América Latina, invertida, preenchido com grafismos das 3 etnias presentes no estado, Guarani, Caigangue e Laclanochoclen, nas cores vermelho, amarela e verde. A América do Sul invertida, com o Sul no topo, é um gesto simbólico e crítico que desafia a cartografia tradicional e o pensamento colonial. A imagem propõe uma América Latina autônoma, que valorize as raízes indígenas e rompa com os padrões eurocêntricos. Há um retângulo com minha imagem em vídeo que nos acompanhará durante toda a apresentação do trabalho. Aqui neste slide, eu apresento 2 mapas do estado de Santa Catarina, que mostram os municípios e a localização das terras indígenas dos povos Guarani, Laclanochoclen e Caigangue. E agora eu faço a minha autodescrição. Eu sou Luciana Nagel Simon Cogo, uma mulher branca, eurodescendente, de estatura mediana. Tenho cabelos longos e castanhos, e hoje eu estou vestindo uma blusa vermelha, com colares e brincos indígenas, nas cores amarelo, vermelho e marrom. Uso óculos de aro bege, estou sentada no meu quarto de estudos e ao fundo é possível ver uma parede e uma porta. Sou catarinense, neta de pequenos agricultores, filha de um caminhoneiro e de uma dona de casa, nascida em Ermo, na zona rural do sul de Santa Catarina. Atualmente, sou doutoranda em Educação, Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e atuo na educação pública do estado de Santa Catarina, aqui no Brasil. Eu me formei dentro de uma perspectiva ocidental e atuo em um contexto institucional do Estado, onde as práticas e saberes muitas vezes ainda se apoiam em uma visão eurocêntrica. Reconhecendo este lugar de origem e atuação, busco transitar por uma outra perspectiva, uma que promova o diálogo entre as culturas, um encontro de saberes capaz de ressignificar as práticas educacionais e sociais. Procuro desenvolver práticas educativas que não se limitem à reprodução de saberes hegemônicos, mas que se abram ao diálogo com as cosmologias e narrativas indígenas, respeitando sua pluralidade. Acredito que descolonizar o pensamento e as práticas pedagógicas é um movimento urgente, um passo necessário para construir caminhos compartilhados de conhecimento, que respeitem a diversidade e fortaleçam a justiça cognitiva. Minha atuação, portanto, se fundamenta nesse compromisso, o de fomentar espaços de aprendizagem baseados no diálogo intercultural, articulando saberes acadêmicos e conhecimentos originários. A busca é por construir um campo de convivência crítica e transformadora, onde o encontro e a coexistência de saberes se tornam potência para criar novos mundos possíveis. Agora eu quero apresentar para vocês um panorama da educação escolar indígena na rede estadual de Santa Catarina, com base nos dados mais recentes disponíveis. Atualmente, a educação escolar indígena está presente em 25 terras indígenas, distribuídas em 32 escolas, com 347 turmas e um total de 2.631 matrículas, envolvendo as 3 etnias do estado.
Em relação ao corpo docente, houve um crescimento importante. O número de professores indígenas passou de 162 em 2014 para 308 em 2023, o que representa um aumento de mais de 90% neste período. Por outro lado, os dados também revelam uma grande precarização da carreira docente indígena. Em 2023, apenas 13 professores eram efetivos, enquanto 425 estavam contratados em caráter temporário, ou seja, cerca de 97% ainda sem estabilidade profissional. Sobre a formação dos docentes indígenas, os avanços têm sido tímidos. Atualmente, apenas um professor possui mestrado, 57,5% têm somente o ensino médio completo, 27,9% concluíram o ensino superior e 7,8% têm especialização. Esses números mostram o quanto ainda precisamos investir na formação inicial e continuada dos professores indígenas, garantindo acesso, permanência em cursos de licenciatura e pós-graduação. De acordo com o censo do IBGE de 2022, Santa Catarina tem 21.541 pessoas indígenas, um aumento de 18,2% em relação ao censo de 2010. Hoje, os povos indígenas estão presentes em 228 dos 295 municípios catarinenses, ou seja, eles estão espalhados por praticamente todo o estado, reafirmando a presença e a diversidade dos povos originários em nosso território. A evolução das políticas públicas e legislações voltada à educação escolar indígena em Santa Catarina mostra um avanço importante no reconhecimento e na valorização das culturas e do protagonismo dos povos indígenas. Desde a implementação inicial em 1993 até as regulamentações mais recentes, como a resolução do Conselho Estadual de Santa Catarina, número 68 de 2018, foi sendo construído um arcabouço legal que assegura uma educação diferenciada, bilíngue, intercultural e comunitária. No entanto, quando olhamos para o cotidiano das escolas, percebemos o que está previsto em lei ainda não se concretiza plenamente na prática. Há um descompasso entre o que está assegurado nas normativas e o que realmente acontece no dia a dia escolar. Ainda precisamos avançar muito na efetivação desses direitos, para que a educação escolar indígena aconteça de fato como está prevista, com autonomia, respeito e valorização das identidades indígenas. De acordo com os estudos, a educação escolar indígena em Santa Catarina ainda enfrenta limitações estruturais e pedagógicas. Essas limitações estão muito relacionadas à permanência de uma abordagem institucional eurocêntrica e burocrática, que acaba marginalizando os saberes e os modos de vida indígenas. Em realidade, essa realidade compromete a construção de uma educação verdadeiramente diferenciada, intercultural, bilíngue e comunitária, como está prevista nas políticas públicas e na legislação. Além disso, essa estrutura funcional e centralizadora dificulta a valorização efetiva dos conhecimentos indígenas e restringe a participação ativa das comunidades no processo educativo. Com isso, acaba perpetuando a colonialidade do poder, do saber e do ser, e mantendo a escola distante das realidades e das cosmologias dos povos indígenas. Vou apresentar o que apontaram em seus estudos os quatro pesquisadores, Joana Mongelo, Getúlio Narciso, Eunice Antunes e Voe Paté. Quando estudamos esses pesquisadores e professores indígenas de Santa Catarina, fica muito claro que, apesar dos avanços, ainda há muitos desafios para consolidar uma educação escolar indígena realmente diferenciada e intercultural. Eles destacam que a escola ainda carrega marcas do modelo ocidental, que pouco dialogam com os modos próprios de aprender e ensinar de cada povo. Essa dificuldade se expressa, por exemplo, na resistência das secretarias de educação em adaptar calendários,
projetos pedagógicos e práticas escolares às realidades culturais das comunidades. Outro ponto muito importante é o reconhecimento dos mestres mais velhos, guardiões da memória e do conhecimento tradicional, que muitas vezes não são incorporados formalmente às escolas por causa de barreiras administrativas. Isso representa uma perda enorme para o processo educativo e para a transmissão dos saberes ancestrais. Os pesquisadores também alertam para a precarização da carreira docente indígena e a falta de materiais didáticos que valorizem as línguas e as cosmologias próprias de cada povo. De modo geral, o que se observa é que o sistema educacional ainda precisa aprender com os povos indígenas, precisa se abrir à diversidade, reconhecer outras formas de conhecimento e construir, junto com as comunidades, uma escola que seja, de fato, intercultural, bilíngue e protagonizada pelos próprios povos indígenas. O estudo analisa a trajetória institucional da educação escolar indígena em Santa Catarina, considerando o território em que está inserida e suas práticas pedagógicas. Evidencia como a escola se afirma diante das disputas entre o projeto colonial e o movimento de afirmação indígena. Ao dar continuidade à pesquisa iniciada no mestrado, o projeto pretende contribuir com a formulação de práticas pedagógicas que valorizem o modelo educativo, mais condizente com as realidades socioculturais indígenas. A pesquisa investigará o oferecimento da educação escolar indígena sob a perspectiva das próprias comunidades indígenas e dos demais sujeitos educacionais envolvidos, buscando compreender se as práticas educacionais se configuram como um processo bilíngue, intercultural, diferenciado e comunitário, conforme estabelecido no marco legal e nas demandas das comunidades. O referencial teórico que orienta esse estudo é a decolonialidade. O pensamento decolonial vai além de uma simples crítica à colonização. Ele é uma proposta de transformação ativa. A decolonialidade nos convida a repensar o modo como o conhecimento foi produzido e a reconhecer como os 7 saberes foram silenciados ao longo da história. Ela valoriza a diversidade da epistemologia e reconhece a importância dos saberes dos povos historicamente colonizados. Mais do que uma teoria, a decolonialidade é uma prática de ação. Ela atua onde se enfraquece o inimigo colonial e se fortalece a resistência, abrindo caminhos para a reconstrução do ser, do poder e do saber. Esse olhar decolonial é também uma escuta sensível. Ele nos ensina a desaprender e reaprender, baseados no cuidado ético, no afeto e no respeito a todas as formas de vida. É nesse caminho que podemos construir uma educação verdadeiramente crítica, libertadora e comprometida com as diferenças culturais e com a singularidade de cada sujeito. Agora eu trago uma breve reflexão sobre os pressupostos teóricos dos conceitos de raça e racismo que são fundamentais para compreender a estrutura social e educacional do nosso país. Quando falamos em raça, é importante lembrar que ela não é uma categoria biológica, mas sim uma construção social e histórica. A ideia de raça surgiu no contexto do colonialismo moderno como uma forma de classificar, hierarquizar e controlar as populações, sustentando o sistema capitalista e eurocentrado. Foi, portanto, uma estratégia de poder, criar divisões raciais para justificar a dominação e a exploração. E essa lógica, infelizmente, ainda se mantém viva hoje, por meio do que chamamos de colonialidade do poder, do saber e do ser. Ou seja, é importante compreender que não é a raça que produz o racismo, mas sim o racismo que produz a ideia de raça, perpetuando desigualdades e exclusões, que atravessam também o campo da educação. Já o racismo deve ser entendido como uma estrutura sistêmica. Ele organiza o mundo social, econômico e político. Ele está presente nas instituições, nas práticas educativas, jurídicas e culturais, de forma muitas vezes sutil, mas profundamente enraizada.
O racismo também é uma forma de epistemicídio, ou seja, a destruição dos saberes, culturas e modos de vida dos povos indígenas, africanos e afrodescendentes. Essa estrutura mantém a epistemologia eurocentrada como única forma legítima de conhecimento, desumanizando e silenciando outros saberes. Além disso, o racismo atinge profundamente a subjetividade dos sujeitos racializados, criando um sentimento de inferioridade internalizada. E no caso dos povos indígenas, há uma invisibilidade muito grande. O racismo mostra como esses contra o racismo contra esses povos é frequentemente omitido ou silenciado nas discussões públicas e educacionais. Por isso, discutir raça e racismo é essencial para entender as desigualdades e principalmente para reconhecer a necessidade de práticas educativas decoloniais, práticas que questionem essas hierarquias e reafirmem a pluralidade dos saberes e das existências. Aprender e desaprender para aprender de novo. É este o convite que a decolonialidade nos faz. Ela nos chama a olhar para o conhecimento de outro modo, reconhecendo que há caminhos de sabedoria que não cabem nos moldes ocidentais e acadêmicos. E para compreender a cosmologia dos povos indígenas, é indispensável falar de ancestralidade, porque é nela que estão enraizados os modos de ser, de viver e de aprender. A ancestralidade é o elo que mantém viva a memória, o território, o espírito coletivo de cada povo. Quando falamos em ancestralidade, não estamos nos referindo apenas a um retorno ao passado, a uma memória distante ou nostálgica. Ancestralidade, nesse contexto, é muito mais do que isso. Ela é um horizonte epistemológico, uma forma de compreender o tempo e a existência em continuidade. Nessa visão, o passado, o presente e o futuro não estão separados por linhas, mas entrelaçados, coexistindo e dialogando o tempo todo. A ancestralidade fortalece os laços comunitários e o sentimento de pertencimento à terra, que para os povos indígenas não é um recurso a ser explorado, mas uma parente viva, com quem se compartilha a existência. Como nos lembra Ailton Krenar, percebemos que todos somos igualmente parte do planeta, parentes, portanto. Essa ideia amplia o sentido de ancestralidade para além do humano, incluindo rios, montanhas, florestas e todos os seres vivos como parte de uma grande teia de parentesco. Falar de ancestralidade, portanto, é reconhecer a pluralidade das cosmologias, das memórias e das formas de existência. É valorizar a multiplicidade, a diversidade e não a padronização cultural. É compreender que há muitas maneiras de ser, de viver, de se relacionar com o mundo. A escola indígena é um espaço de disputa simbólica, política e epistemológica, onde se confrontam diferentes projetos de sociedade e de conhecimento. De um lado, um modelo educacional hegemônico criado a partir de uma lógica eurocêntrica que tenta manter padrões universais de ensino, currículo e avaliação. De outro, projeto educativo de povos indígenas que busca afirmar suas línguas, saberes, cosmologias, valores comunitários e formas próprias de ensinar e aprender. Assim, a escola se torna um campo onde se disputa o sentido da educação, se ela servirá para integrar e assimilar ou para fortalecer a autonomia e a identidade dos povos. Ao mesmo tempo, a educação escolar indígena é também um espaço de questionamento, pois desafia e repensa as estruturas impostas pelo Estado e pela cultura dominante. Ela provoca reflexões como: que saberes são reconhecidos como válidos? Quem tem o direito de ensinar? O que significa aprender em perspectiva indígena? Questionar é resistir. É um movimento contínuo de reflexão crítica e reinvenção da educação. A metodologia de pesquisa propõe a decolonialidade, que parte da ideia de construir um mundo de cuidado e ensinar enraizado nas culturas coletivas e orais.
É uma proposta que valoriza processos integradores e interativos, rompendo com as lógicas hierarquizantes e excludentes que marcaram por tanto tempo as instituições acadêmicas. O objetivo é trazer para a roda a horizontalidade dos saberes, onde diferentes formas de conhecimento dialogam em pé de igualdade. Nos procedimentos metodológicos, adotarei uma abordagem participativa, em que cada integrante da pesquisa terá um papel ativo em todas as etapas, desde a produção dos dados, passando pelas leituras analíticas e transversais, até a socialização dos resultados. Essa escolha metodológica parte do entendimento de que a pesquisa não é um processo individual, mas coletivo e dialógico. Por isso, cada participante poderá interferir, propor e contribuir para o rumo e o desenvolvimento da investigação, tornando o processo mais vivo, horizontal e coerente com a perspectiva decolonial que orienta esse estudo. Bom, encerrando, é importante lembrar que pesquisar de forma decolonial é mais do que um método, é um posicionamento ético e político diante do conhecimento. Significa reconhecer que existem muitas formas de saber e ensinar, e que todas merecem ser ouvidas, respeitadas e partilhadas. Que o conhecimento produzido não fique restrito aos espaços acadêmicos, mas retorne às comunidades indígenas como uma ferramenta de fortalecimento, diálogo e autonomia. Reafirmar a perspectiva decolonial é permitir que cada povo indígena possa reescrever sua própria história a partir de seus conhecimentos, seus valores, suas formas de viver e de aprender. Obrigado pela atenção. Segue agora os meus referenciais e uma frase de Ailton Krenak. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.